Confiança sempre. Lucas 7:1-10. Tendo Jesus concluído todos os seus discursos ao povo que o escutava, entrou em Cafarnaum. Havia lá um centurião que tinha um servo a quem muito estimava e que estava à morte. Tendo ouvido falar de Jesus, lhe enviou alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que o viesse curar. Aproximando-se eles de Jesus, rogavam-lhe encarecidamente: ele bem merece que lhe faças este favor, pois é amigo da nossa nação e foi ele mesmo quem edificou-nos uma sinagoga. Jesus então foi com eles. E já não estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer por amigos seus: Senhor, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso nem me achei digno de chegar-me a ti, mas dize somente uma palavra, e o meu servo será curado. Pois também eu, simples subalterno, tenho soldados às minhas ordens, e digo a um: vai ali. E ele vai, e a outro: vem cá. E ele vem, e ao meu servo: faze isto. E ele o faz. Ouvindo estas palavras, Jesus ficou admirado, e voltando-se para o povo que o ia seguindo disse: em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Voltando para a casa do centurião os que haviam sido enviados, encontraram o servo curado. Comentário. Inferimos deste fato do Evangelho, que o centurião era um homem informado, culto, de caráter maleável e compreensivo, mesmo sob a austeridade do exército. Caso contrário não teria sido tolerante, nem teria construído para os habitantes de Cafarnaum uma sinagoga. Podemos ainda imaginar que as atividades deste representante de César restringiam-se a serviços burocráticos, talvez alfandegários ou outro similar. Em sua formação educativa, provavelmente realizada em Roma, aprendeu lições sobre os deuses de sua pátria e conhecimentos de outras nações e povos, crenças e religiões. Respeitava o semelhante, apesar da responsabilidade perante a província, não perderá sua religiosidade. Os caminhos que o levaram ao posto na Galiléia são desconhecidos, porém, é certo que servia aos interesses de Augusto sem abandonar as raízes e a coerência pessoal ante as próprias convicções. A fé realmente não se prescreve. Fruto da compreensão adquirida pela alma através das inúmeras expressões religiosas a que esteve vinculada no decorrer de suas vidas sucessivas, a fé é mais ou menos resistente a influências exteriores e do meio. Imposta, a fé não é legítima. A crença é resultado do conhecimento, apanágio da razão. Uma fé raciocinada enfrenta a razão em todas as épocas da humanidade. Calcada na observação e nos fatos, torna-se inabalável. Os obstáculos naturais da vida, representados pela perda de entes amados, pelas dificuldades de ordem financeira, pela incompreensão e problemas na família, pelos vícios e tendências instintivos, por doenças incuráveis e de difícil diagnose, são mecanismos a exercitar a fé. A fé é a certeza nos destinos futuros. Para uns, ela significa somente um ponto dogmático desta ou daquela religião, para outros, representa todo o edifício das próprias realizações no contexto da existência imortal. É a fé que possibilita o progresso na humanidade. Um cientista que creia ser capaz de encontrar a cura para determinada doença, o físico que pesquisa a origem do universo, um jovem que deseja alcançar determinada profissão, entre outros, são exemplos de pessoas movidas pela certeza de que alcançarão seus objetivos. Esta fé humana possibilita a superação de todos os empecilhos e barreiras diante de si, que vencidos, apresentam a meta. Os exemplos de devotamento e abnegação de tantos missionários do bem registrados na história humana, tanto quanto os que alcançam curas e verdadeiros milagres ante situações inesperadas, são expressões de uma fé divina. Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Vicente de Paulo,
Damião de Veuster, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier são almas que se moveram à luz da fé inabalável, rumo aos seus objetivos iluminativos. As problemáticas de ordem pessoal, psicológica, espiritual ou física, têm na fé o mais valioso meio de mobilização de forças e energias. O cosmo é composto da energia criadora de Deus, a qual manifesta-se em todos os pontos do universo, traduzindo a perfeição da criação e sua harmonia. Interligadas, essas energias funcionam sob automatismos obedientes aos fins a que se prestam. A lei de gravidade, por exemplo, manifesta uma energia magnética proporcional ao corpo celeste correspondente, com maior ou menor força atrativa sobre outros menores. Essa manifestação também é percebida entre os átomos, formando moléculas, bem como com os elétrons em torno do núcleo atômico. O homem, consciente de sua realidade intrínseca e imerso nesse mar de energias e magnetismo, pode, através da fé e do pensamento, mobilizar em benefício próprio forças naturais que possibilitam-no realizar prodígios. Quando Jesus atendia alguém necessitado de auxílio e socorro, principalmente nas curas, perguntava: "E tu crês que te posso curar?" Diante da afirmativa do necessitado, realizava o que chamamos de milagres. Em verdade, não conhecemos todas as leis da natureza e bem pouca ideia fazemos delas, no contexto em que vivemos. A cura do servo do centurião é um exemplo da fé posta em ação. Já em sua casa, o militar tinha certeza da cura, precisando somente direcionar neste sentido o poder da própria convicção. As energias superiores de Jesus, fato inconteste, contribuiu definitivamente para a reconstituição da saúde e do equilíbrio do doente. Após a cura, cabia ao beneficiado a manutenção das forças e da saúde, mediante atitudes saudáveis e equilibradoras, equivalendo aqui a dizer, de sintonia com as energias saudáveis da natureza. As condutas sóbrias e comedidas, regulares e moderadas perante as paixões e instintos inerentes à condição humana, são seguras defesas para o psiquismo e para o corpo físico, isto porque sintonizam com as forças geradoras da vida, cujo magnetismo impregna e santifica. Igualmente, os comportamentos atormentados e infelizes determinam correntes magnéticas deletérias que infelicitam aqueles que as absorvem, gerando maior e pior desestrutura nos tecidos sutis da alma e do corpo. Recordemos a célebre frase de Juvenal: "Orandum est ut sit mens sana in corpore sano", convém rezar para ter um espírito são num corpo são. O pensamento, através da força da oração e do direcionamento da mente, torna-se um fulcro emissor e receptor das vibrações superiores e salutares, provenientes de Deus. Portanto, somos sempre os nossos próprios beneficiários ou algozes na vida. Movidos pela fé podemos mudar o panorama atual e futuro de nossas vidas. O panorama atual, motivados por uma resignação ativa, e o panorama futuro, pela opção de comportamentos ideais e nobres, que darão frutos saudáveis, expressos em vidas mais amenas, sem as angústias e reveses superlativos que marcam nossos dias. Assim, estimado amigo, analisa a tua realidade diante das próprias experiências evolutivas e identifica o quanto tens de fé. As montanhas das dificuldades devem ser transpostas pelas tuas convicções inabaláveis. As curas de que necessitas partem de dentro de ti mesmo, a princípio, depois com auxílio médico ou alternativo. O grande médico das almas, através do Evangelho, propõe uma metodologia de comportamento calcada na fé e na autoconfiança, na determinação e no esforço. Utiliza-te desses meios e altera a tua vida para melhor, não sendo necessário que o Senhor se te apresente, materializado, sob o teu teto, porque, à distância, Ele te felicitará com as energias de que careces ou a bênção da visita de seus prepostos.